Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest, et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a um novo podcast dos Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto, estou novamente com Carlos Gaspar e Teresa de Sousa. Estamos a gravar na manhã do dia 7 de dezembro, quinta-feira, na véspera de mais um feriado. E hoje, no nosso programa, invertendo aqui um bocadinho a ordem da diplomacia internacional, vamos começar por olhar para dentro de Portugal, para a situação política do nosso país, nomeadamente para a disputa interna do PS, que coloca frente a frente três pessoas diferentes. Vamos centrar-nos sobretudo em duas delas, o Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Isto porque há umas semanas José Luís Carneiro, numa entrevista à TVI, teve uma declaração bastante clara e falou novamente da política externa portuguesa, explicando que aquilo que o diferencia, por exemplo, de Pedro Nuno Santos, é que ele nunca aceitaria fazer acordos com partidos, com outras instituições que não reconhecessem aliados que Portugal tem, como é o caso da NATO. Teresa, este puxar dos galões internacionais por parte de José Luís Carneiro não é por acaso. O mundo está numa situação complexa e o PS Exatamente. Está atento a isso. Eu diria que Pedro Nuno Santos, imagino eu, podia argumentar que quando foi constituída a Geringonça em 2015, também foi com os mesmos dois partidos à esquerda do Partido Socialista que são contra a NATO e contra a União Europeia, no caso do PCP, e no caso do Bloco de Esquerda são contra a NATO e têm uma visão que eles dizem diferente da União Europeia atual, que acham uma organização militarista e capitalista. Se isso foi possível em 2015 e se António Costa, graças à sua condução dos sucessivos governos, manteve as alianças do país e o quadro das nossas alianças completamente acima de qualquer debate no quadro da Geringonça, temos agora um fator completamente novo que não nos permite a mesma descontração, entre aspas. Temos a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é um fator decisivo, absolutamente decisivo, para o futuro da União Europeia e para o futuro da Europa. Nós somos parte integrante dessa Europa. Não há qualquer possibilidade de ter qualquer nuance em relação à importância fundamental desta guerra e à importância que tem a derrota da Rússia de Vladimir Putin. Fazer alianças eventuais, não estou a dizer que Pedro Nuno Santos a fizesse, mas fazer alianças eventuais com partidos que não têm esta posição clara sobre o que se passa em território europeu, que é absolutamente fundamental para o nosso futuro, não é naturalmente aconselhável. Claro que neste quadro a relação transatlântica é também fundamental. A forma como o PCP e o Bloco de Esquerda veem a relação com os Estados Unidos não é de certeza absoluta a mesma do Partido Socialista, que sempre valorizou, o Partido Socialista do ainda Primeiro-Ministro António Costa, sempre valorizou o nosso euroatlantismo, ou seja, a nossa relação privilegiada, quer com o Reino Unido, mesmo fora da União Europeia, quer com os Estados Unidos da América. E antes de passar a palavra ao Carlos, fazer aqui um pedido de desculpa porque eu não passei o som que temos preparado do José Luís Carneiro. Vou agora passar essa parte dessa entrevista em que ele fala claramente desta posição política. A minha candidatura é aquela que, no meu ponto de vista, garante esse compromisso histórico do Partido Socialista, nomeadamente
na afirmação do prestígio e da relação de Portugal com a União Europeia e com a própria Aliança Atlântica. Por exemplo, é muito importante responder à pergunta que fazem hoje os portugueses. E qual é essa pergunta? Como é que num quadro internacional tão exigente, com 2 guerras, uma na Europa, outra no Médio Oriente, como é que se pode partir para uma candidatura com o pressuposto de uma aliança à esquerda, na medida em que é conhecida a posição dos partidos à esquerda do Partido Socialista em relação aos nossos deveres? Carlos, a Teresa falou muito bem de um ponto particular, olhando para Portugal de 2015 e para a situação do mundo de 2015, que é um mundo muito diferente do que é agora, e nomeadamente do PCP, desde a guerra da Ucrânia, que criou aqui tem assumido uma postura diferente da maioria da opinião pública portuguesa, da maioria dos partidos com assento parlamentar. De que forma é que esta colagem, uma eventual colagem de Pedro Nuno Santos ao PCP, que tem pautado por uma posição não tão clara na guerra da Ucrânia, pode prejudicar Pedro Nuno Santos nesta corrida à liderança do PS? É preciso que todos percebam que a próxima geringonça é uma coligação de governo com o PS minoritário e em queda. E isso significa que o PS tem de negociar com 2 partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, que são anti-europeus e anti-americanos. E isso, obviamente, condiciona a política externa. Mas não é essa a única questão. José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos representam 2 esquerdas radicalmente diferentes. Pedro Nuno Santos representa uma esquerda populista e decisionista por oposição a uma social-democracia clássica que tem aqui o seu representante em José Luís Carneiro. E, como resulta da leitura dos manifestos correspondentes, José Luís Carneiro tem uma linha de continuidade europeísta e atlantista, mas o programa de Pedro Nuno Santos é um programa europeísta, não é um programa atlantista. Ora, a guerra da Ucrânia obrigou-nos, a nós e a todos os dirigentes europeus, a deixar de opor a construção europeia à solidariedade transatlântica. A fórmula da segurança europeia, a fórmula da integração europeia passou a ser União Europeia mais NATO. E Pedro Nuno Santos não está em sintonia com essa mudança forçada pela guerra da Ucrânia. E continuando a olhar para os atores internos, desta vez para António Costa, que esteve esta semana numa viagem pelos Balcãs, que a nossa jornalista Rita Cisa acompanhou e teve a oportunidade de o entrevistar sobre questões muito variadas, como o próprio alargamento da União Europeia. Esta questão desta zona sensível na Europa, deixa aqui só alguns pontos de contexto. Ele explicou que, falando com várias pessoas destes países, que os Balcãs de facto estão há demasiado tempo à espera para entrar na União Europeia e que esta espera prolongada pode levar a uma aproximação à esfera russa em vez da esfera ocidental. Teresa, qual é que é o risco que a Europa corre e o Ocidente corre com esta eventual aproximação dos Balcãs à Rússia numa altura em que aquela zona da Europa está, de facto, a ferro e fogo? É um risco que o Primeiro-Ministro detecta muito bem e explica muito bem. Eu só fazia uma pequena observação em relação a este tema da política externa portuguesa, que era dizer que, infelizmente, embora o nosso destino coletivo de país dependa de uma forma determinante da nossa pertença à Europa e da nossa pertença à Aliança Atlântica, esse tema está absolutamente arredado do debate eleitoral, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E nós, por exemplo, não sabemos ainda hoje o que é que a liderança do PSD pensa sobre o assunto. E quando as pessoas resolvem este assunto de uma maneira muito prática, dizendo que isso não é um problema de campanha,
porque o PS e o PSD pensam da mesma maneira. Isso podia dizer-se aqui há algum tempo, hoje não se pode dizer, porque as questões que se colocam, que estão em cima da mesa da União Europeia, são tão decisivas, tão complexas, tão vastas, que é preciso saber o que é que o maior partido da oposição pensa da reforma da zona euro, o que é que pensa sobre a política de imigração da União Europeia, o que é que pensa sobre o alargamento, o que é que pensa exatamente sobre a velha questão da autonomia estratégica da Europa, como o Carlos estava a dizer, é hoje encarada de outra maneira. Portanto, não é um debate que se possa arredar para debaixo do tapete. Em relação à tua questão, há uma frase do Primeiro-Ministro que diz tudo sobre a questão do alargamento, respondendo à tua questão concreta, e que é muito simples. O alargamento deixou de ser uma questão que a Europa resolvia com o tempo, negociando, segundo os critérios de Copenhaga, se os países estavam ou não em condições de aderir à União Europeia, para passar a ser uma questão geopolítica decisiva para o futuro da Europa e para a estabilidade internacional, o que quer dizer que, sendo decisiva do ponto de vista da geopolítica, a forma como se olha para o alargamento, não só da Ucrânia, que a Europa já percebeu que é um ato político da maior importância, mas também dos Balcãs, passou a ter uma dimensão política fundamental, e essa dimensão política recomenda à Europa que trate rapidamente de lhes dar um sinal absolutamente claro de que este impasse que se arrasta há 10 anos acabou e que eles têm um futuro dentro da União Europeia. Senão, como acontece hoje com a Sérvia, por exemplo, aproximam-se da esfera de influência da Rússia, o que não é certamente uma boa coisa. Não é uma boa coisa, e a própria NATO tem respondido a isso com mobilização de mais militares para a zona. Há umas semanas foi anunciado isso. E Carlos, qual é que é, de facto, o risco desta aproximação à Rússia? É real? Esta ideia do soft power russo pode concretizar-se nesta região? A Rússia e, sobretudo, a China, mas o Primeiro-Ministro nunca fala da China. E o Partido Socialista devia ter tido a iniciativa de fazer um relatório sobre o alargamento na Assembleia da República, para justamente nós sabermos neste momento que o PS e o PSD, se tudo correr bem, têm a mesma posição sobre o alargamento. O relatório sobre o alargamento na Assembleia Nacional Francesa já foi publicado. A Assembleia da República devia fazer exatamente o mesmo. Mas sobre este ponto particular, Carlos, qual é que é de facto o risco da Rússia alargar um bocadinho aqui os tentáculos a esta zona mais leste da Europa? Ou que importância é que tem esta zona para a Rússia? É um risco relativo. A Rússia neste momento não está em condições de fazer grande coisa nesse domínio, ao contrário da China, que tem investimentos consideráveis em alguns desses países, e é sobretudo para contrariar a penetração da China que a Comissão Europeia decidiu dar uma nova prioridade à questão do alargamento aos Balcãs, que é um corolário do alargamento da Ucrânia, que é a questão essencial, é a prioridade das prioridades da política europeia. Há uma frase particular de que António Costa fala nesta entrevista, que é do risco destes países se sentirem colocados em segundo plano com a velocidade com que o alargamento à Ucrânia está a ser desenhado. Em termos de diplomacia, o que é que isto representa? É um problema que eles têm e têm que lidar com esse problema. O problema essencial é o alargamento à Ucrânia, é essa a prioridade das prioridades, e depois a intendência seguirá esse processo. Mas só uma coisa, esses países são países muito pequenos. O Montenegro tem 600 mil habitantes, a Albânia 1.800, a República de Skopje 1.200.000. Portanto, são países que facilmente a União Europeia consegue absorver. A questão que o Carlos estava a dizer é uma questão de estratégia fundamental. A Ucrânia, neste momento, digamos, a linha da frente do confronto
que no caso europeu é mesmo militar, entre o Ocidente e uma potência autocrática. E olhando então para a Ucrânia, estamos a uma semana de um debate sobre o alargamento e sobre o passo em frente da adesão da Ucrânia à União Europeia, mas antes disso a Ucrânia está a passar por um momento complicado porque corremos o risco da falta de apoio. Ontem o Congresso norte-americano voltou a não dar sinais claros do apoio financeiro para as armas na guerra da Ucrânia. Há uma frase que eu queria colocar aqui que me ficou na memória do Chris Murphy, um senador democrata, que disse mesmo que os republicanos terão de viver com o facto dos nossos filhos e filhas serem enviados para o combate na eventualidade da Ucrânia perder a guerra e a Rússia alargar a sua ação militar para o Ocidente, atuando possivelmente nos países da NATO. Teresa, estamos numa situação muito complicada que poucos se esperariam. Estamos a viver isto no início do verão, quando se falava na tão famosa contraofensiva da Ucrânia. Estamos numa situação muito complicada, não só no terreno, mas no enquadramento internacional, no enquadramento ocidental da guerra na Ucrânia. A frase do congressista democrata americano é completamente verdadeira, parece dramática, mas não é, é a expressão da própria realidade. Mas a questão talvez mais dramática e mais decisiva é precisamente o papel dos Estados Unidos. O presidente Biden avisa o Congresso que tem dinheiro para continuar a fornecer armas à Ucrânia ao mesmo ritmo que tem fornecido até agora, até ao final do ano. Dispõe ainda de $1.3 bilhão, de $1.300 bilhões, o que é quase nada. Tinha uma verba total de 75 mil milhões que está a esgotar-se, precisa de uma verba que está para aprovação no Congresso de 60 mil milhões. Ora, toda a gente sabe, o Zelensky, Volodymyr Zelensky já o disse com todas as letras, o apoio militar americano é absolutamente decisivo. É a peça do puzzle que faz verdadeiramente a diferença, apesar do grande apoio que a Europa tem dado também a nível militar. No terreno, há um impasse militar que não é favorável à Ucrânia neste momento. Há um rearmamento. A Rússia conseguiu pôr as suas indústrias de defesa a funcionar e tem uma capacidade militar maior, para além daquilo que recebe mais ou menos clandestinamente de países aliados. A contraofensiva ucraniana passou a uma situação de defensiva. É verdade que os avanços russos são no terreno muito pequenos, mas são avanços e são cumulativos, e se não há uma rápida consciência dos aliados da Ucrânia, da NATO, dos Estados Unidos, dos países da União Europeia, de que é preciso de uma maneira radical e decisiva armar a Ucrânia de forma a ela aguentar esta contraofensiva russa e marcar pontos no terreno, atravessamos um período muito complicado. Deve-se acrescentar a isso que a capacidade de mobilização da Rússia é muito maior. Putin acaba de aumentar o número de recrutados para o exército. Aliás, ele não se preocupa com as baixas, podem morrer à vontade. A capacidade de recrutamento da Ucrânia é muito mais limitada, e um povo que aguenta estoicamente, heroicamente, uma guerra durante 2 anos nas condições em que a Ucrânia tem aguentado, chega a um ponto em que precisa de um estímulo para continuar essa resistência, e esse estímulo tem de vir naturalmente dos seus aliados ocidentais. Ainda de ontem, eu queria-vos passar aqui um som antes de passar ao Carlos. O Biden tem uma frase verdadeiramente dramática quando diz que este impasse representa
a maior prenda que Putin poderia ter. Vou só passar aqui para ouvirmos o próprio Biden a falar. Well, Republicans in Congress are willing to give Putin the greatest gift he could hope for and abandon our global leadership, not just in Ukraine, but beyond that. We've all seen the brutality that Putin has inflicted on Ukraine, invading another country, trying to subjugate his neighbors to his iron rule, committing atrocities against Ukrainian civilians, trying to plunge them into the cold and darkness of winter by bombing their electrical grid so they don't have any heat during the winter, or electricity for that matter, kidnapping thousands of Ukrainian children from their parents and families and keeping them in Russia. Russian forces are committing war crimes. Carlos, isto é uma vantagem que Vladimir Putin, que curiosamente ontem esteve num périplo pelo Médio Oriente, podia ter nesta fase da guerra. Este impasse e quando olhamos para as eleições que vão acontecer no próximo ano, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a Rússia dá sinais de estar por cima neste momento, sobretudo na questão diplomática, digamos assim. A Rússia não está por cima, mas a situação é dramática, como disse a Teresa. Nos últimos 3 meses, comparado com o período equivalente em 2022, a ajuda americana e europeia à Ucrânia baixou 90%. 90%. E, como disse também a Teresa, numa guerra de posições, a vantagem no terreno é da Rússia, que tem várias vezes o tamanho da Ucrânia e as reservas correspondentes. Isso significa que a Ucrânia precisa decisivamente de apoio externo, de mais apoio externo e não de menos apoio externo. E como dizia o congressista, se nós não soubermos fazer sacrifícios agora, farão os nossos filhos por nós. E aparentemente os dirigentes europeus não estão dispostos a fazer nenhum sacrifícios importantes. E é a Europa que tem que estar na primeira linha do apoio à Ucrânia. A Ucrânia está mais dependente, é mais importante para a Europa do que para os Estados Unidos. A vitória da Ucrânia nesta guerra é uma questão de sobrevivência da Europa e do projeto europeu. Mais provavelmente são os nossos filhos do que os filhos dos senadores norte-americanos quem acabará por combater contra uma Rússia que seja vitoriosa na guerra da Ucrânia. Mas os dirigentes europeus estão habituados a ser dependentes. Ainda não puseram a funcionar a sua indústria de armamento, ainda não criaram projetos de cooperação com a Ucrânia para a Ucrânia aumentar a sua capacidade de produção de armamentos, e os Estados Unidos continuam a ser responsáveis por 70% da ajuda militar à Ucrânia. É uma situação insustentável e o sinal que isso dá a Putin é que, embora a Rússia de Putin esteja de rastros, a Europa está decadente. E insistindo só aqui mais uma questão neste tema, porque gostei muito da última newsletter que a Teresa escreveu sobre este ponto. Nós estamos aqui a falar da discórdia e da falta de um acordo, tanto europeu como norte-americano, sobre a guerra, mas dentro da própria Ucrânia, ao final de quase 2 anos, também há algumas divergências. Teresa, só para agora em áudio, falar um bocadinho daquilo que também escreveu na sua newsletter. A imprensa europeia dá conta disso, claramente, aquela que nós lemos na Europa, e eu devo dizer que me parece, sendo um pouco preocupante, parece-me normal. Um país que aguenta 2 anos de guerra, de bombardeamentos contra cidades, contra civis, contra infraestruturas, com uma coragem e um heroísmo, como eu disse há pouco, verdadeiramente extraordinários, com uma capacidade de utilização da sua capacidade militar, do seu instrumento militar notável, com generais com uma grande capacidade de liderança no combate militar.
é natural que surjam, 2 anos depois, algumas divergências. As divergências são, sobretudo, entre a liderança militar do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ucranianas, que disse claramente numa entrevista à Economist que havia um impasse no terreno e enumerou o apoio militar tecnologicamente sofisticado que precisava do Ocidente com caráter de urgência. É esta posição das chefias militares. A posição de Zelensky continua a ser de um enorme voluntarismo, que é de louvar. É preciso uma capacidade de liderança que implica algum voluntarismo, mas esse voluntarismo, que foi fundamental nos meses anteriores da guerra, começa a não ter eco, quer na classe política, porque aquilo funciona com um parlamento, com partidos políticos, etc., com presidentes da Câmara, com instituições normais numa democracia, e na própria população começa a estar cansada. Portanto, eu não me parece que isto seja anormal, parece-me que decorre da situação de esforço tremendo da população e dos militares ucranianos, mas parece-me, como disse há pouco, que eles precisam, para recuperarem a sua crença neles próprios, em Zelensky e nas autoridades militares, precisam eles próprios de um suplemento de alma, de um sinal que só lhes pode vir dos seus apoios internacionais. Muito bem. Continuando aqui a falar dos conflitos que nos rodeiam e, mais uma vez, das divisões, olhando agora para o Médio Oriente, ontem, na noite de quarta-feira, o Guterres fez mais uma declaração histórica, digamos assim, no meio deste conflito, evocando o artigo 99, e era por aí que eu gostava de começar, Carlos. O que é este artigo 99 que Guterres usou? E o que é que ele significa para quem não conhece tão bem esta questão? É uma prerrogativa única do Secretário-Geral das Nações Unidas que lhe permite levar ao Conselho de Segurança uma questão que ele entende poder pôr em causa a segurança e a paz internacionais. É o principal poder do Secretário-Geral das Nações Unidas. António Guterres nunca usou no passado, em nenhum dos seus, nem no primeiro nem no segundo mandato, e escolheu agora este momento para o usar e para pressionar os Estados Unidos na questão do cessar-fogo em Gaza. O secretário-geral aparentemente está determinado a isolar ainda mais Israel e a forçar os Estados Unidos a vetar ou não vetar uma posição do Conselho de Segurança sobre o cessar-fogo. O cessar-fogo é considerado pelos israelitas como uma derrota, como a sua a derrota. Os Estados Unidos até agora não apoiaram o cessar-fogo, a União Europeia até agora não apoiou o cessar-fogo, aprovam pausas e não um cessar-fogo. Só a Espanha é que apoia o cessar-fogo, com a Irlanda e a Bélgica, salvo erro, na União Europeia. Borrell fez uma declaração própria. Fez uma declaração própria e não uma declaração em nome dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, abusou da sua posição claramente. Mas a verdade é que temos aqui, agora passando para a Teresa, temos aqui visto uma pressão internacional cada vez maior e no documento, na publicação que António Guterres ontem fez, ele apresenta números verdadeiramente dramáticos. 16 mil pessoas mortas na faixa de Gaza desde o início do conflito, sendo que 40% delas serão crianças. Os Estados Unidos, fruto desta pressão internacional, terão de se vergar e aceitar este cessar-fogo? Teresa? Olha, eu acho que o engenheiro Guterres talvez faça bem, não sei, em invocar o artigo 99, logo se vê o que acontece no Conselho de Segurança.
mas o engenheiro Guterres, o secretário-geral da ONU, parte para este conflito e para os seus apelos constantes e a sua denúncia constante do que está a acontecer aos palestinianos na faixa de Gaza, numa posição um pouco difícil, porque não acionou o artigo 99 em relação à guerra da Ucrânia, que põe como o conflito de Gaza, ou talvez ainda mais, a segurança internacional em causa, se não a virmos no seu sentido imediato para amanhã, mas a virmos numa perspectiva de longo prazo. Há milhares de mortos, milhares de deslocados, milhares de vítimas civis, milhares de infraestruturas civis destruídas na Ucrânia, e eu nunca vi o engenheiro António Guterres tão preocupado com os ucranianos como eu gostaria de ter visto. Está bem, preocupa-se agora com os palestinianos, e acho muito justo, e acho bem que o faça, mas não podemos esquecer duas coisas. Primeiro, como é que esta guerra começou e qual é o objetivo. Na minha perspectiva, o objetivo, não os métodos, legítimo de Israel, que é eliminar o Hamas. Segundo, o engenheiro Guterres esquece que estamos numa guerra há vítimas, há necessariamente vítimas, uma guerra é isso mesmo. E finalmente, só para concluir, talvez o engenheiro Guterres, quando quer obrigar os Estados Unidos a definirem-se, esquece um pequeno problema, é que só os Estados Unidos têm força e pressão e capacidade de pressionar Israel para que a guerra decorra em circunstâncias mais humanas, mais respeitadoras. Só os Estados Unidos. O engenheiro Guterres não tem, porque as Nações Unidas não têm qualquer força neste momento, a Europa não tem, e é bom que ele não queira encostar os Estados Unidos à parede, porque a resolução do problema está nas mãos dos Estados Unidos. E os próprios Estados Unidos têm pedido isso, que haja que haja uma distinção entre os civis e os alvos militares, num artigo publicado mas não se fogo. No artigo publicado esta semana pela Maria João Guimarães, ela fala de uma nova tecnologia que Israel estará a usar, que aumenta o número de alvos e tem aumentado também o número de vítimas. Exatamente, mas de facto os Estados Unidos têm feito uma pressão enorme sobre Israel. Até agora essa pressão, tirando o cessar-fogo, as tréguas da semana passada, não teve grande resultado, mas são os Estados Unidos, e há uma grande pressão interna nesse sentido, para que ainda tem instrumentos que podem conter Netanyahu. Inclusivamente são os Estados Unidos, é o presidente Biden, que pode pôr publicamente em causa a liderança de Netanyahu. É mesmo o único que o pode fazer. É preciso compreender que um cessar-fogo usado nos termos do Conselho de Segurança tem uma referência jurídica e legal. Um cessar-fogo, do ponto de vista do direito internacional, é um acordo entre as duas partes, entre Israel e o Hamas, não apenas para a cessação das hostilidades, mas também para garantir a resolução do conflito e um quadro duradouro de resolução do conflito. E é evidente que não existem mínimas condições para essa negociação entre Israel e o Hamas. E vale a pena lembrar que no dia 6 de outubro deste ano, na véspera do massacre que o Hamas provocou em Israel, havia um cessar-fogo entre Israel e o Hamas que foi violado unilateralmente pelo Hamas. A prioridade neste processo é forçar a rendição do Hamas e não impor um cessar-fogo para o qual não existem condições mínimas de realização. É uma maneira demagógica de tratar o problema
quando não existem efetivamente duas partes para se sentarem à mesa e negociarem um acordo duradouro. É isso que é um cessar-fogo. Um cessar-fogo não é uma pausa nas hostilidades, não é sequer uma cessação das hostilidades. É um acordo duradouro entre as duas partes. Só uma nota muito rápida. As Nações Unidas perderam um bocadinho o seu estatuto moral, digamos assim, nesta guerra, quando levaram 60 dias para reconhecer que no massacre de 7 de outubro as mulheres vítimas desse massacre tinham sido brutalmente violadas. Levou 60 dias a reconhecer esse facto. Perdeu uma credibilidade moral que precisava altamente, nesta altura, para apresentar as exigências ao Conselho de Segurança, que são corretas, e o debate no Conselho de Segurança também, para apresentar a sua enorme preocupação em relação ao que se está a passar em Gaza. Nós temos mais ou menos 5 minutos ainda e ainda temos 2 temas para abordar, mas eu tenho que vos fazer uma pergunta e peço que um de vocês responda de uma maneira muito rápida ainda sobre esta questão do Médio Oriente. Com cessar-fogo ou sem cessar-fogo, qual é que é então a estratégia que pode melhor resultar para pararmos um bocadinho, pararmos esta carnificina que de facto também está a acontecer na Palestina, na faixa de Gaza propriamente? O Estado de Israel não vai parar antes de destruir o aparelho militar do Hamas. Essa é a realidade. E num cerco há um estado de guerra total. E isso implica vítimas civis que devem ser evitadas, obviamente, que têm que ser evitadas. Os números são, obviamente, horrendos, quer sejam estes números, quer sejam outros números, são insuportáveis, violam as leis da guerra. É preciso estar preparado para avançar rapidamente para o dia seguinte. E o dia seguinte implica duas coisas. Em primeiro lugar, eleições em Israel. E em segundo lugar, que as Nações Unidas estejam preparadas, não é? E que possam criar uma administração internacional de Gaza, com o apoio dos europeus, com o apoio dos Estados Árabes que reconhecem Israel e por aí fora. E tratar do dia seguinte não é irrelevante e não se começa a tratar do dia seguinte no dia seguinte. Começa-se a tratar do dia seguinte na véspera, isto é, hoje. E é essa negociação diplomática que faz falta e que torna a ofensiva israelita tanto mais brutal. Então, e agora, em 3 minutos, antes depois de termos outro momento, passamos para o riso, deixamos o outro tópico para a semana? Pronto, sim. Ainda bem que concordamos. Sim. Os desenvolvimentos. Nós iríamos falar sobre a questão da Venezuela e da Guiana, mas de facto temos pouco tempo. Vamos então acabar aqui de uma maneira mais leve neste mundo conturbado. A Oxford ontem anunciou a palavra do ano. A palavra do ano é Riz. Uma palavra que tentando traduzir um bocadinho, significa carisma. Bateu a palavra Swiftie, relacionada com Taylor Swift, que curiosamente ontem foi nomeada pela revista Time como a Person of the Year. É uma palavra que ganhou, e usando aqui a linguagem millennial, um buzz depois de uma entrevista de Tom Holland, o ator, à BuzzFeed. Vou passar só um bocadinho aqui o som em que ele fala disso. I have no Riz whatsoever. I have limited Riz. My brother Paddy has ultimate Riz. I don't know. I need you to fall in love with me, really, for it to work. So, long game, probably making a movie with each other. It definitely helps when the characters you're playing are falling in love with one another. You can sort of blur the lines a little bit. That's kind of where my Riz is at. And I'm locked up, so I'm happy and in love, so I've got no need for Riz.
Teresa, o mundo precisa de facto de líderes com algum riz para solucionar todos estes problemas que nós estamos a enfrentar. Sim, se riz quisesse dizer exatamente carisma, eu respondia-te imediatamente que sim, que o mundo precisa de líderes com carisma, sempre precisou. Mas, se eu bem percebi, riz não quer dizer exatamente carisma. Há aí uma nuance que eu não percebo. Sim, a parte da sedução, exatamente o que quer dizer e tenho alguma dificuldade. Depois alguns jornais fazem o exercício de ver que líderes europeus é que têm riso, falam do Macron, por exemplo. O Macron é evidentemente, embora esteja a passar agora uma fase má, é evidentemente um líder com carisma, não há qualquer dúvida sobre isso, e usou esse carisma e essa capacidade de comunicação para chegar onde chegou, vindo de uma situação completamente inédita nas democracias europeias. Os jornais falam de Metsola, da Presidente do Parlamento Europeu, mas não falam de van der Leyen. Quando eu não vejo qual é a diferença, acho que van der Leyen tem, apesar da sua maneira de ser muito controlada e muito determinada, tem algum carisma. A sua figura é agradável, é empática, suscita uma fácil adesão, mas mesmo assim eu tenho dificuldade em perceber exatamente o que é que este riso quer dizer. Se for carisma, nós precisamos de líderes carismáticos, mas o carisma hoje tem um significado diferente, quer dizer, não precisamos que um líder seja um grande orador, precisamos que seja um bom comunicador, o que é diferente de um grande orador. No bom comunicador entra muita empatia, a capacidade de chegar ao outro. No carismático entra mais a força, a personalidade. Portanto, tudo isto acontece num mundo que está a mudar em matéria da sensibilidade das pessoas, das formas de comunicação, a mudar uma rapidez enorme. No outro dia, um artigo do Financial Times chamava a atenção para que dois líderes que não têm um pingo daquilo que a gente chama carisma, o presidente Biden, que até é gago quando fala, e o líder do Labour britânico, Starmer, que tem aquele aspecto muito quadrado, que não é um grande orador, embora todos os políticos, deputados britânicos saibam muito bem comunicar, aprendem isso desde muito cedo. São dois líderes com muita força na cena internacional e na cena interna, no caso do Starmer, e não têm um pingo de carisma. Portanto, eu acho que nós estamos... Quem é o protótipo do riso, na minha modestíssima opinião? O presidente Obama, naturalmente. E, no entanto, nós criticamos o presidente Obama por algumas políticas que ele seguiu. Não temos problema. Olha, em relação ao Médio Oriente, por exemplo. Ou em relação à Rússia, por exemplo. Exatamente. Exato. Mas, no entanto, ele tem uma empatia natural sobre as pessoas que fez com que a sua eleição fosse uma eleição global, por exemplo. Exatamente. Carlos, quem é que para si é isto de riso, pelo que eu percebi também pode ser traduzido como charme? Quem é que é assim o líder internacional que mais se identifica com esta expressão? Nós agora, quando fazemos a análise das elites internacionais, temos que dividir aqueles que têm charme, riso, e aqueles que não têm riso. E essa divisão torna as coisas talvez mais fáceis, não é? Nós sabemos que os tiranos baços, como o Xi Jinping ou o Putin, não têm riso definitivamente. Mas também sabemos que os dirigentes democráticos ensonsos, como o Scholz, por exemplo, não têm riso. Depois há uma categoria intermédia que é difícil e que inclui
uma categoria especial que são os populistas compenteados e exuberantes. Trump, Wilders, Boris Johnson, Milley. Há aqui uma nova categoria que é difícil de classificar de um ponto de vista científico e rigoroso, não é? Mas têm qualquer coisa. Não sei se têm riso, mas têm qualquer coisa, não é? E depois há, obviamente, aqueles que têm carradas de riso. Zelensky, Biden, von der Leyen têm carradas de... Basta aparecerem para iluminarem tudo à sua volta. Talvez seja essa luz que possa ser incluída na definição de Rees no Oxford English Dictionary. E acabamos de uma maneira bastante charmosa o nosso episódio desta semana. Desejo a todos um bom feriado, um bom fim de semana prolongado, e nós voltamos a estar juntos na próxima semana. Muito obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.